Olá, meu nome é Mark. Quero contar a vocês a história de como tive uma experiência incomum na noite do meu baile, de uma festa de aniversário, acompanhada por 2 policiais. Depois da meia-noite, eles me levaram direto para a estação, mas havia muito mais coisas acontecendo antes disso. Pronto por ouvir? Em seguida, ponham-se à vontade, comam um lanche, que eu vou começar. Tudo começou há cerca de um ano. Então, meu amigo Fred e eu decidimos dar um passeio de bicicleta pela cidade. E o tempo estava lindo. Verão frio, poderia ficar melhor? Não somos entusiastas de esportes, embora meu amigo gordinho precisasse de algum exercício. Mas, infelizmente, se você oferecer a ele uma porção de mastigar ou correr, ele escolherá o cachorro-quente mais gordo do planeta. Essa é a opção que ele escolheria. Embora, quando ele bocejar, eu acho que ele vai me engolir, ainda o amo. Ele é um amigo leal há anos. Embora, espere, nós só somos amigos há um ano. Vamos, é muito tempo já. De qualquer forma, Fred estava armando toda a pista para que eu pudesse pegar emprestado o carro do meu irmão. Mas comprei uma bicicleta e queria um pouco de saúde. Estávamos subindo a rua e de repente um garoto de cerca de 8 anos correu ao nosso encontro. Eu estava tipo, Fred, pare! Mas os reflexos de meu amigo só funcionam bem quando sua mãe traz o almoço em uma tigela. Tive que bater minha bicicleta em sua roda dianteira, então foi como algo saído de um filme em câmera lenta. Fred é jogado para o alto, seus olhos ficam cada vez mais redondos, seu corpo fica tenso, sua barriga sobe até o queixo e ele dá uma cambalhota no ar e cai bem em cima da criança. Plof! Eu ouço um gemido debaixo da carcaça do meu amigo. Fred! Fred! Eu grito, jogando minha bicicleta no chão e correndo em direção a eles. Está tudo bem, mano, acho que não quebrei nada. Meu amigo me consolou e eu disse, saia rápido, você vai esmagar a criança. Fred ficou surpreso e até um pouco ofendido. Eu o puxei para longe e lá estava aquele garoto caído no chão. Ele parecia uma panqueca. Ei, garoto, você tá bem? Um saco de cimento caiu em cima de mim, ele disse. Receio que sim. Estou bem aqui. Eu disse para você parar. Eu estava olhando para o caminhão de sorvete, desculpe. Fred, a comida vai te matar um dia. Ajudamos o garoto a se levantar, verifiquei seu corpo e parecia que não havia ossos quebrados. Fiquei desconfortável, então perguntei a ele como poderia ajudá-lo. Ele ficou parado por cerca de um minuto, então começou a chorar e gritar que estava com dor, mas se recusou a ir para o hospital, dizendo que tinha medo dos médicos. Eu os levei para minha casa. Como meus pais foram visitar meus avós por alguns dias, meu irmão e eu ficamos sozinhos. Bob, meu irmão, não estava em casa. Ele trabalhava a maior parte do tempo, instalando câmeras de vídeo nas casas, para segurança. Levei os convidados para dentro da casa e comecei a colocar gelo nos joelhos e na testa de Bob. Ele se deitou no sofá e disse que seu corpo estava dolorido e ferido. Insisti com Fred para comprar algo para comer. Basta comprar e voltar, não fique no balcão com os pães, ok? Disse a ele. 15 minutos depois, Fred chegou com a comida. Alimentamos o menino e então perguntei onde ele morava e ele rugiu um pouco. O garoto me disse que seus pais tinham ido para algum lugar e ele não sabia onde era. Supostamente estava perdido. Eu me ofereci para ir à polícia, mas ele disse que estava com medo. E se fôssemos lá, simplesmente fugiria de nós também. Não poderíamos deixá-lo assim. Então me ofereci para deixá-lo ficar comigo por um tempo, enquanto eu o reabilitava. Ele concordou. Seu nome era Ned. Fred e eu o preparamos por alguns dias, ajudamos e mantive no meu quarto enquanto estava na escola. Ned não parava de reclamar, que algo machucava e ficava me pedindo para comprar guloseimas. Quando fiquei sem dinheiro, fiz Fred abrir seu estoque de guloseimas debaixo da cama. Ele estava guardando, por mais de um ano, para que um dia pudesse ficar chapado de tanto comer doces. Fred quase chorou, mas eu lembrei que era tudo culpa dele, né? Comemos e bebemos refrigerante com Ned e à medida que continuamos a cuidar dele, ele assumiu o controle de toda a sala de estar, a TV e até o computador, que ficava o tempo todo por perto e bagunçou toda a casa. Estava começando a me estressar um pouco, e quando eu pedi a ele que ele se limpasse, tomasse um banho, ele ficou histérico e disse que quase que teve que amputar a perna e que eu era muito ruim e cruel. Depois que o deixei, fui à casa de Fred e disse que era hora de expulsar Ned. Já é a segunda semana, ele está morando sozinho e não pode dizer que está triste. Fred e eu decidimos falar com ele. Mas quando chegamos na minha casa, a porta estava escancarada. E quando entramos, não havia computador ou TV. E eu não podia acreditar. Ele pegou minhas coisas, o laptop do meu pai, e ele só não entrou no quarto do meu irmão porque estava trancado. O pirralho até tirou comida da geladeira. Que loucura é essa? Eu gritei. Até Fred ficou com medo. Comecei a entrar em pânico, histérico. Fred sugeriu que fôssemos à polícia, mas eu disse que por termos batido nele, também seríamos responsabilizados. O que fazer? Perguntou Fred. De repente lembrei-me de que, quando estava lavando a roupa de Ned, um caderno caiu do seu bolso, e eu coloquei uma prateleira e me esqueci de devolvê-lo. Olhamos através dele, havia alguns endereços e nomes, e no final havia um número e uma quantidade de dinheiro. Havia um endereço do Sr. Finlay, que era conhecido de papai. E também me lembro que ele disse
que a casa havia sido assaltada. Então ele é um ladrão? Perguntou Fred. Aparentemente sim, e em série. Mas por que ninguém vai à polícia? Eu me perguntei em voz alta. Eles o teriam encontrado há muito tempo, porque ele nem está se escondendo, roubando na mesma cidade. O último era o outro endereço da casa, em um bairro diferente do meu. Aparentemente estava na fila, mas depois fomos até lá. Fred e eu pedalamos lá em nossas bicicletas e o seguimos. Não havia nada, embora alguns dias depois eu percebesse Fred caminhando no gramado com o braço enfaixado. Mais tarde, vimos o caminhão de sorvete, o mesmo que fez Fred cair em cima de Ned. Ficou parado de mesma forma suspeita por dias, mas não vendeu nada. Nós o vimos à noite e vimos Ned saindo de casa com alguns pacotes. Ele estava carregando algo para dentro da van, e 2 adultos saíram de lá e pegaram aqueles pacotes dele. O quebra-cabeça veio junto. Eles são apenas uma gangue de ladrões, mas o que Ned estava fazendo dizendo a eles? E por que o seu braço está enfaixado? Talvez ele seja o esquema deles. O que você quer dizer? No dia em que eu caí em cima de Ned, pude ouvir claramente que seus ossos não estavam quebrados. Mas mesmo assim, quando você se ofereceu para ajudá-lo, ele hesitou um pouco, e então só começou a gritar supostamente de dor. E se ele fizer isso com todos? Você viu que ele agora carrega uma bolsa na mão enfaixada? E se aqueles 2 na van forem seus pais supostamente perdidos? Também é verdade, eu disse. Mas não podemos ir à polícia. Além disso, quero tentar pegar minhas coisas de volta antes que os pais cheguem. Caso contrário, eles próprios cortarão minha cabeça. Quando a van saiu, corremos e nos lançamos sobre Ned, por trás dos arbustos. Eu disse a ele que entendia que ele era um vigarista, precisava devolver a mim tudo que havia roubado. Ele resistiu no começo, mas eu prometi ir à polícia. Você não vai fazer isso e não pode provar. Por que não? Meus pais são policiais, então não há nada que você possa fazer, ele disse. Vou primeiro à polícia, então depois veremos, pode ser? Ned, o que você quer? Me devolva tudo, eu falei. Não posso agora, tenho que trazer essas coisas de volta. Você tem até amanhã, eu falei pra ele. Cara, vamos ter um baile de formatura amanhã, lembra? Também é seu aniversário. É meia-noite. Legal, temos tempo de ir ao baile e comemorar seu aniversário. Fred, entendi. Falaremos sobre isso mais tarde. De qualquer maneira, disse eu, você tem até amanhã à tarde, se não trouxer, vai se arrepender. Então voltamos para casa, porém, por causa do baile, o dia seguinte passou voando muito rápido. Nem tive tempo para pensar nisso, pois era preciso ir ao baile e depois decidi que pegar minhas coisas seria melhor mais tarde. Bob deveria ir ao baile porque meus pais tiveram um caso de força maior e iriam ficar mais alguns dias fora. Ele, aliás, nem percebeu a falta de alguma tecnologia em casa. O importante era que seu quarto estava bem. E começamos a festa, dança, música, fiquei um pouco distraído e quando o rei e a rainha do baile foram premiados, 2 policiais entraram. Eles falaram com o diretor, ele apontou para mim e eles correram em minha direção. Mark Anderson, você é suspeito de sequestrar um menor e também de intimidá-lo. Venha conosco, notificaremos seus responsáveis. O quê? Mas que história é essa? Eu perguntei. Então Bob entrou correndo, dizendo que eles não tinham direito porque eu era menor e meus tutores não estavam por perto. Então a polícia me deixou terminar o feriado. Meu aniversário estava chegando em 30 minutos e eu estava sentado lá, todo animado. Então contei tudo a Bob e ele foi embora. Às 12 horas, em ponto, meia-noite, os policiais me desejaram feliz aniversário. Fred trouxe um bolo com velas, que eu mal apaguei, e então eles me levaram para a delegacia. Lá, eles leram o documento novamente. Os pais de Ned garantem que eu sequestrei os filhos deles, mantive-o como refém e bati nele, mas ele conseguiu escapar. Eu disse o contrário, mas ninguém me ouviu. Alguns minutos depois, Bob chegou e entregou aos policiais uma espécie de pendrive. Era uma fita de vídeo gravada. Acontece que Bob tinha instalado algumas câmeras em nossa casa há muito tempo, uma das quais estava na sala de estar. Eu não sabia sobre isso. Mostrou tudo, como ele chegou em casa em meus braços, como ele ficou lá o dia todo e como ele limpou a nossa casa levando tudo. Escrevemos uma contradeclaração e essa família foi presa no local. Os pais de Bob eram duplamente responsáveis como pessoas que usavam suas posições legítimas para fins criminosos. De qualquer maneira, algumas horas depois, todas as coisas foram devolvidas para nós. E 1 hora depois que Bob colocou tudo no chão, nossos pais chegaram. O que nos restou fazer foi fingir que nada aconteceu. Depois desse incidente, prometi a Fred que nunca mais o faria andar de bicicleta novamente. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal.